Pode ser na igreja. Amém. Glória a Deus. Deus, nós vamos Louvado seja Deus. estar na palavra do seu coração essa noite. Amém. Antes eu quero louvar a Deus pela vida do seu Márcio, pelo convite. Já poderíamos ter vindo aqui em outra oportunidade, né, pastor? Mas a gente, hoje mesmo, tem um culto na minha igreja. Então, a gente sai para poder pregar, receber os convites, tanto eu quanto meu irmão. Nós congregamos ali na Assembleia de Deus, no Ministério Nova Avenida em São Bernardo do Campo. E lá, já há 12 anos, servimos ao Senhor. Glória a Deus. Fazendo a obra de Deus. E sabemos das dificuldades que o ministério também nos acrescenta, né? Como pastor, também já pastorei a igreja, e sempre é laborioso, né? Fazer a obra de Deus. Alguém pensa que muito fácil, né? Se aprende um pouco de Bíblia e se aprende a poder trabalhar com as pessoas, mas para aqueles que têm o chamado de Deus, entendem o peso que isso nos carrega, é difícil, é penoso, né? Nunca desejei o ministério, nunca sonhei em ser alguém que exercesse o ministério da igreja, mas eu nunca quis ser nem crente. Jesus foi lá e me salvou dentro da minha casa. Ninguém nunca leu a palavra, então vamos fazer aquilo que Deus nos manda. Amém. Agora eu quero louvar a Deus, agradecer. Estou acompanhado da minha esposa, das minhas filhas, que são a minha coluna ministerial. Sem a minha família, nada é possível, nada é feito. Glória a Deus. E eu quero externar minha alegria de poder estar aqui essa noite. Eu sei que nesses dias de campanha, para quem já está desde o começo, você já ouviu várias ministrações, Deus já falou com você de várias maneiras, mas eu creio que Deus também tem algo reservado para nós aqui nessa noite. Amém. Glória a Deus. Então, sem mais demoras, nós vamos à Bíblia. Deus colocou uma palavra no meu coração, está no Antigo Testamento, livro dos Juízes, capítulo de número 6. Você que trouxe Bíblia aí, por favor, acompanhe. Você que está sem Bíblia, pega carona com alguém aí, empresta a sua Bíblia para alguém, acompanhe a leitura. A palavra de Deus é sempre boa, perfeita e agradável para aqueles que têm desejo de se alimentar dela. Então, esse é um item que não pode faltar na sua casa. Eu ando com várias Bíblias, irmão. Tenho Bíblia na empresa, de onde eu vou eu deixo uma Bíblia, porque eu sei que alguém um dia vai ler, né? Alguém um dia vai procurar e vai se lembrar da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Todos se encontraram? Amém. Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 7. Eu vou procurar ser bem objetivo, irmãos, naquilo que Deus colocou no meu coração. Amém. Juízes, capítulo de número 6, o verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Talvez há uma diferença aí nas versões, a minha uma NVI, mas o contexto, o conteúdo é o mesmo. Diz assim, olha. Porém, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore que está em Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás.
Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. A sua versão talvez esteja lagada, para escondê-lo dos midianitas. E quem pode diz amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Louvado seja teu nome, Senhor. Deus colocou uma palavra no meu coração. Sim, ó Pai. No Antigo Testamento, todas as vezes que pregamos no Antigo Testamento, sempre devemos ter um cuidado, porque o que extraímos no Antigo Testamento, efetivamente, como doutrina, não cabe a nós, ou como algumas promessas, também não se aplica a nós, mas nós extraímos grandes lições de grandes homens, de grandes mulheres de Deus, e da manifestação mais visível e poderosa que Deus ele pôde apresentar a um povo a qual Deus escolheu para que fosse o seu povo. Nós estamos falando aqui, no contexto do capítulo de número 6, a respeito de um período caótico de Israel. Aliás, o livro de Juízes vai representar de uma forma bem clara o tratamento de Deus para com o seu povo. Depois da morte de Josué, segundo a história, o povo ele ainda alcançava o favor de Deus, mas logo no princípio a Bíblia vai dizer, se você ler por exemplo o capítulo de número 2, que vindo uma nova geração, essa nova geração não conheceu a Deus e nem a história próxima do povo de Israel. Então imagina-se que Josué conseguiu levar a fim o plano de Deus, não só na sua vida, mas cumprir o seu chamado e levar o povo a habitar na terra prometida. E por diversas vezes Josué, ele alertou o povo, dizendo: olha, quando vocês tomarem posse da terra, quando expulsarem os inimigos dela, não se prostrem aos deuses pagãos, a qual eles adoram, e mais, tenham sempre em memória que não foi o seu braço, não foi sua força, não foi seu intelecto, foi o Deus poderoso, o Deus eterno, que os tirou como forte do Egito, os fez enfrentar todas as adversidades e os deu essa terra que foi por promessa e que mana leite e mel. Josué, antes de morrer, durante todo o período em que estava entrando em Canaã e ainda enfrentando os inimigos, ele deixou bem claro qual era a condição, qual era o acordo, qual era o tratado, qual era a condição que esse povo teria quando alcançasse a promessa de Deus e pudesse estabelecer suas moradias, firmar suas estacas e poder glorificar a Deus como sendo um povo escolhido que recebeu uma promessa e Deus, segundo a sua palavra, levou até o final e o cumprimento da sua promessa. Mas a história vai dizer que Deus ele sempre quis estabelecer o seu governo teocrático. Deus sempre quis ser o Deus presente. Deus não queria intermediários. Deus não queria terceiros. Deus queria ser o Deus presente desse povo. Deus queria ser um Deus presente. Tanto é que quando Moisés por diversas vezes tem que interceder pelo povo porque eles estavam reclamando, murmurando ou se prostravam ante os deuses, Deus dizia: olha, se esse povo não tomar jeito, eu não irei com eles, não estarei no meio deles, minha presença não irá com eles. Então Moisés esperava do Senhor: se a tua presença não for conosco, nós
objetivo. Não é assim, pastor? Quando nós estamos na iminência de ter os nossos problemas resolvidos, é como se a gente assumisse um personagem. A gente fala coisas que nunca disse antes, a gente se porta da maneira que nunca se portou antes, a gente promete coisas que nunca vai fazer. E esse povo, ele, mesmo sendo uma nova geração que se levantava em Israel, eles deixaram para trás a história do povo israelita. E nem quiseram se lembrar quem era o Deus que os tirou do Egito. Então a história mostra que, mesmo quando esse povo toma posse da terra, eles se lembravam vagamente, porque a lei se passava de geração para geração de forma moral, mas sempre tinha aqueles que não guardavam a lei na tábua do seu coração. Então, de uma forma vaga, eles entendem quem é Deus, mas não conhecem a Deus. Se é difícil entender o ser humano, se você tentar entender a Deus, há quem cante que ninguém explica a Deus. E tentar entender Deus e os seus propósitos, irmão, vou dizer para você, você pode ter 5 anos de crente, 10 anos de crente, 20 anos de crente, você pode subir monte, pode descer monte, pode ter vida de oração, pode ser instrumento de Deus, pode ser profeta, pode ser o que for, mas você não consegue entender quais são os planos, os propósitos de Deus, quais são os caminhos que Deus ele estabelece para as nossas vidas. Porque quando parece que as peças do quebra-cabeça vai se juntar e você diz, esse é o meu momento, Deus está fazendo algo por mim, você é surpreendido por algo inesperado, que te abate, te joga no chão, e você questiona Deus para saber o que está acontecendo. Há quem diga que Jó foi o homem mais paciente da Bíblia. Irmão, você não lê Bíblia. Por diversas vezes, Jó ele se acertou e questionou a Deus e disse, Senhor, o que está acontecendo? E Deus se levanta do trono de Jó. Quem é você quando eu fiz os fundamentos da terra, quando eu estabeleci todas as coisas? Então, antes de eu continuar pregando aqui essa noite, eu quero dizer para você que se você não está entendendo aonde Deus está te levando, por que as coisas estão dando errado, eu quero dizer para você ficar tranquilo, porque Deus sabe o que está fazendo, Ele sabe o caminho que está trilhando. Por mais que os seus olhos não se enxerguem, a Bíblia diz que Deus faz o seu caminho na tormenta. Fica tranquilo, Deus está te levando ao lugar que Ele estabeleceu para a sua vida. Você acredita nessa verdade? Aleluia! Deus é fiel, aleluia! Eles estão na terra da promessa. Glória a Deus! E esse povo que Deus tirou do Egito, Santo é teu nome, Senhor. não foi o povo que veio para servir a Deus na integridade, Aleluia! porque eles tinham dificuldades de deixar para trás, como foi cantado aqui, tudo aquilo que um dia trouxe para eles prazer, trouxe para eles alegria, trouxe para eles alguma esperança, porque eles se lembravam das promessas feitas a Abraão, mas lá no Egito estava tão bom, estava tão cômodo, que eles se acostumaram com o pior. Você pensa que o povo hebreu, eles tinham o melhor, eles partilhavam daquilo que a mesa egípcia partilhava? Não, eles comiam o resto, eles comiam o restolho, o trabalho deles era o pior, ninguém queria fazer, eles tinham os piores lugares para habitar, e aliás a terra de Gósen foi uma terra emprestada, que só foi cedida pelo faraó por conta de José. Quando um novo faraó assume, a Bíblia mesmo relata que esse faraó nem sabia quem era José, nem sabia da história. Ele olha aquele povo hebreu e diz, mas esse povo é folgado mesmo, eles habitam na minha terra, eles comem da minha comida, ainda que seja o resto, eles trabalham nas minhas terras. Eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso mudar a história. O povo hebreu se acostumou tanto com o Egito, que teve dificuldades de sair. Eles tinham se esquecido de Deus, e Deus estava em silêncio por mais de 400 anos. E você sabe que o comodismo ele faz isso conosco. Eles não se lembravam de Deus.
Mas quando o faraó, ele aumenta a carga do trabalho e a aparente receptividade dos egípcios começa a mudar, então eles vão clamar a Deus. Eu não sei quem lá lembrou como é que se orava a Deus, mas alguém decidiu levantar um clamor. E eles vão clamar a Deus, pedir para que Deus os liberte, pedir para que Deus os tire daquele lugar. Por mais que fosse sofrida a vida que eles viviam no Egito, eles se acostumaram com a comida, eles se acostumaram com a bebida, eles se acostumaram com suas vestes, se acostumaram com o trabalho. Com 400 anos de servidão, eles se acostumaram com a inferioridade, de ser um povo inferior, um povo mal visto, um povo malquisto por Faraó e também pelos egípcios. Se acostumaram com a inferioridade e ser um povo subjugado. Porque a gente tem facilidade para se adaptar tanto às coisas boas quanto às coisas ruins também. A gente tem que se adaptar às vezes no emprego que a gente não quer, tem que se adaptar à condição financeira que a gente nunca sonhou, tem que se adaptar às dificuldades que a vida nos impõe. Porque alguém que prega que a vida do cristão é algo fácil de ser vivido, você não conhece o Evangelho, você não entende quem é Deus. E talvez esteja como aquele povo que estava na terra de Canaã. Eles estavam gozando do favor de Deus para estar na terra, mas não conheciam quem era o Deus que havia lhes dado aquela terra. Eles não conheciam a Deus. E eles se acomodaram, se acostumaram. Eles gostaram tanto do Egito, tanto do lugar. Mas diante da opressão, eles vão clamar a Deus, eles vão orar a Deus, eles vão buscar a presença de Deus. Precisou acontecer algo para que eles se levantassem da condição que eles estavam, para que eles se lembrassem, tentassem trazer à memória quem era o Deus de Abraão, quem era o Deus que fez a promessa, quem era o Deus que velava pela sua palavra e que não cairia por terra nenhuma das suas promessas. Você ora, tem hora, irmão, que Deus precisa mexer com a nossa estrutura, Ele precisa tocar em áreas da nossa vida que a gente não espera. Tem hora que Deus precisa fazer o que for preciso para que a gente volte a se lembrar de quem é Deus na nossa vida. Porque assim, quando a gente precisa, a gente clama a Deus. Você quer saber de uma grande verdade? Sabe como é a nossa oração quando chega na igreja, pastor? Dobra o joelho, Deus me dá isso, Deus me faz aquilo, Deus abre a porta, Deus me dá isso porque eu quero isso, só tenho que fazer porque eu sirvo a Deus. Nós temos que aprender com aqueles homens que entraram no templo, um publicano e um fariseu, quando aquele fariseu dizia: olha, eu não sou como esse homem aí, ó, miserável, pecador, eu ando na tua presença, Senhor, no dízimo da oferta. Mas o publicano nem levantava os olhos para o alto, com a cabeça curvada, conhecia sua condição e dizia: Deus, eu não tenho condição de estar na tua presença, mas eu reconheço que o Senhor é Deus da minha vida, o Deus da minha história. Hoje é noite de reconhecimento de Deus na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Para Deus fazer o que Ele tem que fazer na sua vida, irmão, você precisa conhecer esse Deus. Você precisa ter ciência de quem Ele é. Jesus, Ele tem várias faces. Na mídia, na televisão, Ele é Jesus, é aquele que prospera, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que abre a porta, Ele é aquele que te exalta. Mas João diz lá no capítulo 1: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Santo Deus. Aleluia. Deus permite que eles sejam afligidos. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Deus permite que eles sejam sacudidos, que eles sejam incomodados, que eles sejam tocados. Tem hora, irmão, que as coisas vão sair do eixo. Tem hora que as coisas vão desandar. Você vai questionar a Deus.
e não vai entender que é Deus permitindo uma circunstância para que você se aproxime dele. Quando recebemos bênçãos de Deus, e principalmente em propósitos como esse, pastor, é muito comum as pessoas virem, faz o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, quando Deus vai lá, carimba a bênção da pessoa, ela nunca mais entra por essas portas. Se esquece de Deus, vira as costas para Deus. Deus não é um Deus menino. Deus sabe qual é o povo para qual Ele opera. Glória a Deus. Deus conhecia o coração do povo hebreu, por isso permitiu também que eles fossem para o deserto. Se tem uma das formas que Deus trata com o seu povo quando quer resgatar a aliança e a intimidade, um dos métodos que Deus usa é o deserto. O outro é cativeiro. E o outro é o silêncio. 400 anos de silêncio. Depois Deus usa o deserto. E mais à frente, quando o povo não queria servir a Deus mesmo, Deus permite o cativeiro, para mostrar que é um Deus que abençoa, que muda a história, que pode mudar a circunstância da vida de um homem, mas Ele também é um Deus que é Deus justo. Por mais que a vida seja injusta, Deus, Ele continua sendo um Deus justo. E para Deus fazer algo novo na sua vida a partir de hoje, você precisa começar da maneira certa, trilhar o caminho certo. Não é de trás para frente. Deus, Ele tem uma sequência de vitórias para a sua vida, mas vai começar a partir de hoje. Deus vai marcar sua vida hoje. Deus vai começar algo novo hoje na sua história. Escute, preste atenção. Eu já vou voltar para o livro dos Juízes. Esse povo foi tratado por Deus da maneira que Deus quis tratá-los. Eles tiveram perdas, eles tiveram dificuldades, e eles foram enfrentar no deserto aquilo que se chama dependência de Deus. Porque não pense você que a quantidade de pessoas que saiu do Egito era tudo crente, irmão. Tudo dava glória a Deus, tudo adorava a Deus, não. Quando eles foram para o deserto e tiveram que aprender a orar para pedir água, tiveram que aprender a clamar para pedir comida, eles foram entender o que era estar na dependência de Deus. Porque eles se acostumaram no Egito a ter tudo de mão beijada. E para aqueles que se aproximam de Deus, tem que entender que o vínculo, que a aliança, que o elo que se faz com Cristo, o elo que se faz com Deus, não é um relacionamento distante, não é algo contemplativo. Quando se tem um contato com Deus, quando se conhece a Deus, Deus, Ele quer intimidade. Deus se aproxima para habitar, Ele vem para poder ser íntimo do seu coração, íntimo da sua casa, íntimo da sua vida. É por isso que a vida cristã não dá para ser uma vida de duplicidade.
Precisamos mostrar para que viemos. Porque aqui dentro nós recebemos palavras de motivação. Deus fala conosco: você vai vencer, você vai conquistar, você vai alcançar. E a gente sai daqui um leão, entendeu? Parece que vai enfrentar tudo e diz para Deus: eu vou para cima, é agora, Senhor. Mas quando chega em casa, primeira palavra de derrota, irmão, a gente absorve. Primeira afronta, primeira luta, primeira prova, acabou. Acabou a fé, acabou a esperança, acabou a expectativa. Eles vivenciaram muitas coisas com Deus, mas não conseguiram manter a inteireza, a integridade. Eles não conseguiram se firmar de uma forma que Deus pudesse dizer: eu agora vou confiar nesse povo. Eles não conheciam a Deus. Eles não se lembravam da história do povo de Israel. E Deus, pela sua infinita misericórdia, ainda estabeleceria o seu plano para com este povo. Vocês sabem que eles entenderam com Deus que se eles se afastassem da presença, Deus, naquele momento, não estenderia a sua mão para poder resgatá-los se eles estivessem distantes. Porque assim, olha só, quando nós estamos passando por dificuldades, por sofrimento, por aflições, o desespero nos leva a tomar decisões erradas. Desespero, irmão. Ninguém toma decisão centrada em desespero. Davi, uma certa feita, ele mesmo disse: olha, se Saul botar as mãos em mim, ele vai tirar minha vida. Deus não falou isso para ele. Ele tinha uma promessa de ser rei de Israel. Mas ele mesmo, no momento de desespero, de angústia, ele disse: olha, se Saul se aproximar de mim, ele vai tirar minha vida. Ele disse para si mesmo, e disse: é melhor que eu vá à terra dos filisteus, a Aquis, rei de Gate, e peça abrigo para que eu possa viver na terra dos filisteus. Deus também não mandou ele para lá. Nós somos às vezes tomados muito pela emoção para tomar decisões. A gente quer as coisas para ontem, no instalar de Deus. E o ser humano não foi programado para esperar. Se tem uma coisa que a gente tem dificuldade, irmão, para viver na presença de Deus, é a espera. É lidar com o tempo. É lidar com o silêncio de Deus. E lidar com o não de Deus. A gente não tem tempo para isso, irmão. A gente vem para cá, ora, faz campanha e espera. Primeiro dia, segundo dia, quinto dia, sexto dia. Deus não fez ainda. Vou jogar a toalha, vou desistir, vou abandonar. E é isso que o inferno espera que você faça. É isso que o inferno espera que você apresente diante de Deus. Total desistência. Porque se entender o plano de Deus é difícil, irmão. Vivenciar o silêncio, vivenciar o não de Deus é uma das coisas mais complicadas para aqueles que servem a Deus. Você já parou para se perguntar? O que é pior? O silêncio de Deus ou o não de Deus? Pergunta aí para essa pessoa que está do seu lado. O que é pior? O silêncio de Deus ou o não de Deus? O que você acha pior, irmão? O silêncio ou não? Há quem diga que o silêncio. Você vem para a igreja, ora, dobra o joelho, irmão. Clama a Deus, parece que o céu está de bronze, não tem resposta. A palavra não vai no conta do seu coração. O louvor não fala com você. Deus não usa profeta. Deus não fala na palavra. Deus, quando se silencia, como diz o escritor que eu gosto muito, o silêncio de Deus, ele faz barulho na alma, porque a gente fica desesperado, fica inquieto. Deus não fala, irmão, mas quando Deus não quer falar, não há quem possa dizer, não há quem possa mover a mão de Deus e determinar o que Ele pode fazer.
Porque quando a gente joga todas as nossas fichas em um plano, um projeto, em um sonho, vem para cá, pede o pastor Márcio, ora por esse propósito aqui. Se essa porta abrir, se esse plano acontecer, se esse negócio se abrir, minha vida vai mudar. E ora, clama. Está crente, está na igreja, dizimista, ofertante, ora, vem nos cultos, vem para cantar. E de repente é surpreendido pelo não de Deus. Você sabe que tem pessoas que não têm estrutura para receber o não de Deus, para vivenciar as dificuldades e adversidades. Davi também enfrentou isso. Ele teve um filho de um caso extraconjugal com Betseba, e a criança, ela viria para trazer alegria a Davi, mesmo sendo filho do pecado. E o próprio Deus disse: olha, vai lá e diz a Davi que a criança vai morrer. Davi, ele ficou recluso em seu palácio e ele se fechou, não recebeu ninguém. Ele não comia, ele não se alimentava, ele jejuou. E ele orou por 7 dias pela criança. 7 dias ele clamou a Deus. 7 dias ele buscou pela vida da criança. Quem sabe Deus, ele vê no seu coração, ele mude de ideia e deixa a criança viver. Não é assim que a gente faz quando quer alguma coisa? Bota na cabeça, bota no coração e não há quem tire. E a gente ora e diz: Senhor, eu quero, faz, sem às vezes saber se é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele consagra a sua vida por 7 dias. Os servos ficaram com medo de dizer a Davi: seu filho está morto. E Davi percebe os servos cochichando e diz: olha, pode falar a verdade, a criança morreu. Davi se levanta. A Bíblia diz que ele se troca, toma um banho, e come e vai para o templo adorar a Deus. Poucos de nós, irmão, quando Deus não faz aquilo que a gente quer, volta para a igreja, porque se decepciona com Deus, se frustra com a igreja, se frustra com o Evangelho, e não entende que Deus, ele é um Deus soberano, ele tem vontade própria. Deus não é um Deus que se põe na parede dizendo: o Senhor tem que fazer porque eu sou isso, sou aquilo. Você não é nada, irmão. Você não vale nada. Nós éramos alguém que estávamos condenados à morte, miserável, pecador, e pela infinita graça o Senhor nos alcançou, nos deu um pleno de misericórdia. Se nós estamos aqui de pé na presença de Deus, é motivo de glorificar. Deus, aleluia. Louvado Mas tem seja gente que Deus. não tem estrutura para ouvir o não de Deus. Eu conheço um homem que ele foi para o leito, porque ele perdeu a sua porta de emprego. O emprego era tudo para ele. Vivia para a empresa, vivia para o trabalho, deixava até sua família. Um dia a porta se fecha, ele tomou um impacto que o deixou trevado numa cama. Tem gente que não tem estrutura para passar por perdas. Tem gente que não está preparado e diz e questiona a Deus: Senhor, por que tirou isso? Por que levou ele? Por que aconteceu assim? Tem gente que trava na vida, irmão, por causa de decepções, porque não aconteceu do jeito que queria, porque não foi da maneira que você sonhou. Será que Deus já te decepcionou um dia? Ou você está acreditando em algo que nem sequer sabe se é a vontade de Deus para a sua vida? Eu prefiro aprender com Davi, que se, como diz o hino, Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se a porta fechar, ele é Deus. Se você quiser continuar firme, ele é Deus. Se você quiser se afastar, ele também vai ser Deus. Deus é soberano. Deus, ele é soberano. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós
lemos o capítulo de número 6 do livro de Juízes, que conta a história de um homem chamado Gideão. E mais uma vez a Bíblia vai dizer: e o povo voltou a fazer aquilo que desagradava a Deus. Eles se afastam de Deus, e Deus, todas as vezes que se afastavam, Deus levantava um juiz para poder dirigir o povo. A Bíblia diz que eles clamaram a Deus. Escute. Eles clamaram a Deus, e Deus enviou um profeta, relembrando a eles: olha, eu tirei vocês do Egito, eu dei a terra da promessa, eu disse para vocês não se prostrar. E Deus não lhes dá a resposta. Deus se silencia mais uma vez. Presta atenção. Mas a sequência, no versículo de número 11, a Bíblia vai dizer que então o anjo do Senhor, ele se assenta sobre um cavalo que está engolfado. Ora, Deus não deu resposta ao povo, mas envia o seu anjo numa teofania para visitar um homem chamado Gideão. Gideão, ele, mesmo não acreditando muito nas histórias que ouvia, porque quando o anjo se assenta sobre ela, a Bíblia diz que o anjo, ele se assenta sobre ela, e que Gideão estava malhando trigo no lagar. Ora, o anjo se assenta e observa Gideão. O contexto de todo o povo era de um povo que estava prostrado dos deuses, que não acreditava mais nas promessas de Deus, que estava desacreditado quanto ao seu futuro e que viviam na mesmice espiritual. Ora, o anjo se assenta para ver um homem malhando trigo no lagar, que não era lugar de malhar trigo, e ele observa Gideão. Ele se assenta no cavalo e observa Gideão. Ele observa a sua postura, a sua conduta, a sua maneira de ser. Você sabe que tem horas que Deus para nos observar, para ver a nossa conduta, o nosso comportamento. Nós não estamos falando aqui de um servo fiel a Deus. Nós estamos falando de um homem que está na mesma condição que todos, mas aprove a Deus visitá-lo, porque enquanto todos estavam reclamando, porque a história diz que durante 7 anos Deus permitiu que os midianitas, que os edomitas invadissem Israel, e no período da colheita tirassem o melhor da terra. A Bíblia diz que eles invadiam, se acampavam, destruíam. Invadiam, se acampavam e destruíam. Imagina só, o povo está afastado de Deus. Afastado de Deus. Eles se plantam, porque o povo hebreu era um povo pastor, mas era um povo que trabalhava na agricultura. Eles plantavam e esperavam o ano todo, no período das chuvas, que era entre setembro e novembro. Eles iam colher as plantações, que era a única fonte de alimento e de recurso que eles tinham. Quando eles iam e viam que os frutos brotavam, então os midianitas, que estavam de tocaia, convidavam os edomitas e diziam: essa é a hora, vamos tomar aquilo que é do povo de Deus. Você já viu quando tem bênçãos que estão muito próximas das nossas mãos e escapam por um triz? Você vai fazer entrevista na porta de emprego, tem todos os requisitos, está preparado, diz: a vaga é minha, nada pode dar errado. Mas, de uma forma surpreendente, aparece alguém e toma o seu lugar.
Tem horas, irmão, que certas vitórias estão muito perto das nossas mãos, mas não sabe-se por que elas escapam. Era para ser agora, era para ser o seu momento. Você mesmo olha para você e sabe que talvez não é esse o momento que você sonhou. Era para você estar muito melhor, muito à frente, muito bem. E está se perguntando por que as coisas não estão acontecendo. Você olha para o ímpio, faz igual Asaf. Diz: Senhor, eu olhei para o ímpio, ele não te serve, não te adora, fala mentira, engana o próximo, e ele está prosperando. Eu olhei para a vida deles e os meus pés quase vacilaram. É duro, irmão. Você é crente, vem para a igreja, ora, clama a Deus, acredita na palavra, se enche do poder, se enche do Espírito Santo, e olha para o seu vizinho ímpio. O cara anda de carro do ano, tem casa boa, tem a conta financeira bem abastada. Vamos ser sinceros, irmão, sem hipocrisia, nós somos seres humanos. Tem hora que bate com a indignação na alma. Isso não é uma murmuração, mas no contexto de humanidade. E esse povo viveu assim, olha. Eles estavam olhando a colheita que era deles, e na hora de botar a mão, viam os inimigos e levavam tudo, não deixavam nada. E a Bíblia diz que eles fizeram para si moradias em covas. Deus não mandou eles morar em covas. Eles moravam lá com medo da invasão dos inimigos. Escute, nós nunca vivemos uma geração na igreja de pessoas que estão perdendo as suas bênçãos de uma forma tão fácil. E de uma geração que tem tanto medo do que vai acontecer. Ela serve a Deus, acredita em Deus, tem medo do que o governo que vai acontecer, da corrupção que está no país, da crise que está se abatendo, irmão. Você está firmado na palavra, você está firmado na rocha. O que Deus tem para você é na sua vida, é contigo. Acredita na palavra que sai desse altar, na oração que o seu pastor faz, na adoração que é apresentada a Deus. Você tem que acreditar que o poder de Deus está estabelecido sobre essa igreja, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo Deus, aleluia. Precisamos acreditar mais, irmão. Precisamos confiar mais, botar nossa fé em prática. Gideão, ele está na mesma condição, mas ele está trabalhando, malhando trigo no lagar. Lagar não era lugar de malhar trigo, mas ele estava fazendo alguma coisa. Gideão estava improvisando. A gente levanta muito o nariz diante de Deus, pastor, e levanta a boca para reclamar da vida. A capota que o Senhor não abre, Deus nos faz, não acontece nada. Eu oro, eu falo, irmão, tem que aprender como pode ser na prisão. Não tem luz, está amarrado, está preso, mas improvisa uma adoração, irmão. Improvisa alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Você pode estar trabalhando no emprego que você não sonhou, mas ainda lá é um lugar onde Deus ele pode te honrar. E se Deus não te honrar lá, ele há de abrir uma grande porta. Deus, ele não é um Deus de primeira impressão. A gente vem para cá, pastor, e pede para Deus as grandes portas, as grandes oportunidades, mas é surpreendido quando Deus ele abre uma porta pequena. Você diz: Senhor, não foi essa porta que eu pedi, não foi esse carro que eu pedi, não foi essa casa que eu pedi. Deus disse a Elias: vai
a Serepta de Sidom, que lá eu mandarei uma viúva te sustentar. Quantos tem promessa de Deus aqui? Aleluia. Escute, na mente de Elias, vou chegar em Serepta, vai ter uma viúva rica lá, uma casa enorme, vai ter pão, vai ter água, vai ter tudo. Quando eu chegar lá, Deus disse que vai mandar ela cuidar de mim. Quando ele chega, enquanto uma mulher pobre, fazendo a última refeição e pedindo a morte, Deus não é um Deus de primeira impressão. Não fique espantado, não se assuste com as pequenas oportunidades, com as pequenas portas que Deus vai abrir na sua vida. Se for pequena, passa por ela dando glória a Deus. Firma o teu pé e diz que naquele lugar Deus ele vai cumprir promessa. Nós levantamos a voz para reclamar, mas temos que aprender a ser profeta de Deus. Profetiza naquele lugar que Deus ele vai mudar o quadro da sua história. Estava suplicando, levantando a cara. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Gideão recebe uma promessa. Escute. Gideão recebe uma promessa. O anjo diz: ei, varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão acha que era uma piada. Ora, se o Senhor é comigo, por que eu estou nessa situação que eu estou vivendo? Se o Senhor é comigo, por que eu estou aqui malhando trigo no lugar que não era para mim estar? Se você tem promessa de Deus, já se perguntou por que ela não se cumpriu ainda? Isso se chama contraste da realidade. Você tem promessa de porta aberta, mas a porta não abriu ainda. Tem promessa de cura, mas não foi curado ainda. Tem promessa de salvação na sua casa, mas está todo mundo afastado. Você tem promessa de um ministério na sua vida, mas nada aconteceu ainda. Gideão viveu isso. Contraste da promessa. E o anjo disse: olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele diz: mas o que foi feito do Deus que os nossos pais contaram grandes feitos? Você sabe que às vezes é difícil, irmão, se lembrar daquilo que Deus fez. A gente é muito ingrato às vezes, né? A gente está pedindo tanta coisa nova para Deus, mas se esquece daquilo que Deus já fez. Se esquece da história que Deus ele já traçou na sua vida. Você olha para trás e olha quem você era, e olha até onde Deus te trouxe. Se você está aqui de pé, é motivo de você glorificar. Glória a Deus. Porque até aqui Deus não deixou faltar nada. Não faltou pão na sua mesa, não faltou roupa para você vestir, não faltou a oportunidade que Deus ele criou na sua vida, não faltou circunstâncias favoráveis para que Deus estabelecesse o seu propósito. Glória a Deus. Ele começa a dizer: olha, eu sou o menor da minha casa, nós estamos em dificuldade, a minha família está vivendo uma miséria, como fez aquele paralítico do tanque de Betesda, quando Jesus disse: homem, queres ser curado? Você quer ficar são? Ele não presta atenção na pergunta e começa a dizer: Senhor, não tem que me jogar no tanque, porque vai outro antes de mim quando o anjo agita a água. Deus não precisa, irmão, dos nossos relatórios negativos. A gente às vezes é tomado de autocomiseração e vem para cá dizendo: ai, eu sou coitado, eu sou isso, aquilo, outro, minha família é isso, que é isso, irmão. Deus sabe da sua história, Deus sabe quem você é, Deus sabe da sua condição, Deus sabe de onde você veio, e Deus também sabe o plano que Ele estabeleceu para a sua vida. Se Deus vai fazer uma coisa nova, Ele não vai fazer a partir do seu relato de sofrimento, irmão. Deus só vai fazer coisas novas na sua vida quando você se dispõe na presença dEle e dizer: Senhor, Tu sabes quem eu sou, sabe que eu sou falho, sabe que eu sou pecador, mas eu coloco a minha vida nas Suas mãos. Eu preciso de uma nova oportunidade, eu
precisa daquilo que você já vivenciou. Muita gente diz: Senhor, faz minha vida como era antes. Eu já fui feliz com isso, feliz dessa maneira. Eu já vivi dias bons. Seu passado não importa para Deus, irmão. Deus não pega o que a gente já vivenciou para fazer algo novo. Deus não pega o que a gente já vivenciou para fazer algo novo. Deus, ele só precisa de pessoas que não abram mão da sua promessa. Deus só precisa que você acredite na promessa. Glória a Deus. Que você creia na promessa e não abra mão dela por nada. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Se está difícil, irmão, Santo é teu nome, meu Pai. você precisa acreditar na promessa. Glória a Deus. Não pode abrir mão dela. Sim, Deus. Faça como Agar, que foi para o deserto e levou seu filho para abandoná-lo debaixo de um sol escaldante. Ela deixa a criança e vai se afastando. Ela entrega aquilo que era promessa na vida dele, porque o seu filho, o filho de Agar, se tornaria também uma grande nação. Deus fez uma promessa à criança, mas ela entrega por conta da adversidade. Aleluia. Você está querendo Glória ao teu nome. abrir mão, irmão, por causa dessa dificuldade? Está querendo desistir porque as coisas não aconteceram ainda? Glória a ti. Tem que aprender com Agar aqui essa noite. Ela foi deixando a criança, mas Deus ouviu o choro da criança. Aleluia. Enviou o seu anjo, disse para Agar: vai lá e pega a criança de volta. Olha, irmão, quando ela pega a criança naquele deserto, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram e um poço de águas cristalinas surgiu diante dos seus olhos. Deus, ele só vai revelar coisas para você quando você acreditar na promessa até o final. Eu já não digo você abraçar a promessa, não desistir dela. Deus diz que vai fazer, Deus diz que vai salvar, Deus diz que vai abrir a porta, que Deus vai te honrar. Acredite nessa promessa, acredite nessa palavra. Quando todo mundo desistir, você vai levantar uma bandeira, o altar a Deus, dizendo: eu não abro mão da minha promessa. E Deus vai abrir diante dos seus olhos coisas grandes e inefáveis que nunca foram reveladas a outra pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a teu nome. Eu quero orar pela sua vida aqui essa noite. Aleluia. Se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar por você. Se você quiser ficar no seu lugar, não tem problema. Mas eu quero que você coloque a sua mão no coração assim, ó. Glória a Deus. Porque Aleluia. Salomão disse que Santo nós Deus. devemos guardar o coração, porque dele provém todas as saídas da vida. Amém. E Louvado é aqui seja que Deus. está guardadas as promessas que Deus nos dia dos Glória filhos. a Deus. O inimigo, ele tenta contra a nossa mente, ele tenta contra as nossas vidas, mas aqui dentro ainda